Graça e paz, irmãos. É com muita alegria, mais uma vez, estarmos aqui juntos, né? Reunidos para a honra e glória do Senhor. E oferecer um culto ao Senhor, que só eles nós somos devedores. Neste momento, eu convido a igreja que possamos fazer uma oração juntos, agradecendo a Deus por tudo que Ele é na nossa vida. Oremos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Soberano Deus, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de nesta manhã estarmos juntos, reunidos, Senhor Deus, para aprendermos mais da tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, pela noite de paz, pela noite de livramento. Enquanto nós estávamos dormindo, o Senhor estava cuidando de cada um de nós. Obrigada, Pai, por cada dia que o Senhor tem nos livrado desse vírus, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo pão de cada dia, que até aqui o Senhor não tem deixado faltar em nossas mesas. Obrigada, Senhor Deus, por todos que o Senhor tem cuidado de uma forma toda especial. E neste momento, nós queremos te pedir por todas aquelas pessoas que se encontram enfermas, meu Pai, que o Senhor possa estar nesta manhã visitando cada um deles, Senhor. Visita, Pai, os corredores de hospital, visita os leitos, Senhor Deus, visita a UTI, visita as salas de cirurgia, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome, mas faça tudo conforme o teu querer, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido muito presente na nossa vida, Senhor Deus. Nos ajuda, nos alimenta cada vez mais com a tua palavra, porque nós precisamos de ti, Senhor. Nesta manhã também, juntos, queremos te agradecer pelo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, através da tua palavra. Quando o Senhor tem, Senhor Deus, ministrado a tua palavra através do teu filho, Senhor Deus, o pastor Lincoln, e tem falado, Senhor Deus, ricamente aos nossos corações. Nos ajuda para que a gente não venha esquecer de uma só palavra, mas que nós possamos, meu Pai, estar atento e praticando nas nossas vidas. Continua conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Peço aos irmãos que possam abrir a sua Bíblia no Salmo 136, para lermos juntos esse salmo. Esse salmo é um salmo que fala bastante ao meu coração, me alegra, porque a gente vê o tamanho da grandeza do Senhor e do tamanho do seu amor para com cada um de nós. Leemos, Salmo 136. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Dê graças ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Dê graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas. O seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus. O seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas. O seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Mas lançou o Faraó e o seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus, o seu amor dura para sempre. E Og, rei de Bazã, o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança, o seu amor dura para sempre. Como herança ao seu servo Israel, o seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre, e nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Dê graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Que possamos estar lembrando sempre que o amor do Senhor dura para sempre. Neste momento, passo a oportunidade para o grupo de louvor. Em seguida, o pastor Lincoln está com a oportunidade para a doutrina desta manhã. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus
Convidamos aos irmãos a abrirem seus salmos e hinos, número 273, as novas do Evangelho ressoando estão aqui. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus nos convida a entoarmos louvores e cânticos espirituais ao nosso Deus. E nós vamos louvar ao Senhor com esse cântico nesse momento. Evangelho ressoando estão aqui, publicando em som alegre quanto Deus já fez por ti, mostrando ao mundo amor e ao perdido pecador, e dos céus nos deu seu Filho, a Jesus o Salvador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito o nosso Deus. As novas do Evangelho, verdadeira vida e paz, anunciam Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se vos dão, e que existe um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito o nosso Deus. As novas do Evangelho dão-nos hoje a conhecer que perdão há para todos, para quem a Cristo crê. Salvai-vos em Jesus, vinde agora sentada, há perigo grande e grave para quem se descuidar. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito o nosso Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá.
sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Convidamos a você que está no seu recinto, na sua casa, a louvar e entoar louvores ao nosso Deus. E eu no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos reunidos. Sua palavra diz, lá em Romanos 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Louvemos ao Senhor. As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Exceto que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar
está, pelo sangue que desceu na cruz, exceto que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Graça e paz, irmãos, bom dia. É muito bom estar com os irmãos mais uma vez, onde temos a oportunidade de meditar na palavra e crescermos juntos para a glória do Senhor. Nós, antes de começarmos o nosso estudo dessa manhã, eu gostaria de lembrar os irmãos que nós devemos continuar orando, pelo nosso irmão Pastor Paulo, pela sua família. Também peço que os irmãos orem pelos irmãos do curado, pelas famílias ali do projeto na congregação. Também lembremos-nos de orar pelo projeto social aqui da igreja, as crianças, jovens, adolescentes e os seus familiares que foram bastante afetados aí nesse momento de pandemia. Também coloquem em suas orações os nossos irmãos idosos, os enfermos de uma forma geral e os nossos irmãos que estão voltando aos poucos à normalidade da vida, visto que o nosso estado tem aberto aí então o isolamento e gradativamente a rotina está retornando a todos nós. Como nós avisamos, nós iremos retomar as nossas atividades a partir agora dessa semana, da próxima quarta-feira, onde teremos o culto de oração presencial. Então, às 8 horas da noite, aqui na nossa igreja, nós teremos o culto de oração presencial e na quinta-feira, às 8 horas, o nosso culto de oração virtual para aqueles que não puderem vir.
Quem são aqueles que podem participar do grupo segundo as normas estabelecidas pelo governo do estado? Aqueles que não venham com crianças pequenas, né, de 10 anos para baixo, não podem participar conosco os idosos de 60 anos para cima, nem aqueles que pertencem ao grupo de risco. E é obrigatório o uso de máscara. Então, quando o irmão vier, se lembre disso e vai ser muito bom estar com você, se Deus permitir. Então, lembrando, o culto de oração presencial, 1º de julho, próxima quarta-feira, se Deus permitir, 20 horas. Eu espero você. Irmãos, como já foi comentado, a pandemia, ela meio que nos forçou a estabelecermos novos temas para tratar com a igreja. A gente estava tratando, nesse momento de encontro doutrinário, a escatologia, teologia sistemática, a parte de escatologia. E nós só vamos retomar a escatologia quando a gente voltar à normalidade, a igreja estiver na sua escola bíblica dominical, porque a gente trata, né, de uma maneira mais aprofundada e os irmãos têm toda a oportunidade para tirar suas dúvidas e também para participarem ali do estudo. A gente vai começar hoje um novo tema, a gente vai falar um pouco sobre vida cristã e a nossa expectativa é que, se Deus permitir, em setembro, pelo menos, né, agosto, setembro, a gente esteja retornando aí às atividades da Escola Bíblica Dominical. Então, hoje a gente começa um novo tema que vai ser dentro da proposta da vida cristã, e aí todo domingo a gente vai conversar sobre a vida cristã dentro do tema, seguindo uma proposta, e a gente segue até o retorno, onde a gente volta para a escatologia, certo? Lembremos-nos também dos nossos compromissos, né, com a nossa igreja, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque também a igreja tem as suas responsabilidades que continuam aí normalmente. Então, vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome pela Tua bondade, te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia e graça, te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados e te pedimos que Tu nos ajude, Senhor, agora no aprendizado da Tua palavra, que a Tua palavra mais uma vez nos fale ao coração e que possamos, Senhor, sair do comodismo, sair da passividade e assumirmos de fato a nossa caminhada contigo com responsabilidade, com um propósito de glorificar o Teu santo nome. Abençoa todo o Teu povo, abençoa, Senhor, os Teus filhos nas suas lutas, nas suas necessidades, que Tu possas guardar o Teu povo do mal, que Tu possas nos proteger, Senhor, que a Tua bondade esteja adiante de nós, nos dando sabedoria e discernimento nesse momento de transição e que possamos aos poucos, Senhor, debaixo da Tua graça, voltar à normalidade da nossa vida e da nossa igreja. Que Tu visites os nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos idosos, que Tu possas abençoá-los para que o seu ânimo seja renovado em Ti, que eles encontrem sempre em Ti alegria, confiança, consolo, segurança, que Tu continues a abençoar o pastor Paulo, que Tu vás adiante, Senhor, da sua necessidade de um transplante, que Tu vás também, Senhor, ajudar a sua família nesse momento tão difícil. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus filhos, a nossa irmã missionária Charlene, a irmã missionária Tatiana, abençoa os nossos irmãos ali na congregação do Curado, abençoa, Senhor, as famílias do projeto ali da nossa extensão no Curado, que a Tua bondade seja sobre cada um deles e que a gente continue como igreja, apesar desse momento de separação geográfica, de isolamento, mas que a Tua palavra possa ser sempre o lastro para nos lembrar daquilo que devemos fazer e de quem somos, de como devemos viver, para que o Teu nome seja glorificado. Nos abençoe em tudo
que o teu Santo Espírito nos guie, nos ilumine, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, por que eu pensei vida cristã para agora? Eu sei que é um tema que a gente conversa indiretamente sempre, né? Porque tudo gira em torno da nossa vida com Cristo, mas também é um tema que a gente precisa voltar, revisitar, né? Para que a gente se lembre de alguns princípios, a gente se lembre do propósito de Deus para nós, mesmo em casa, mesmo na família, no trabalho, onde quer que a gente esteja, a gente possa viver como alguém que foi regenerado, salvo por Cristo, perdoado por Deus, pela sua graça e bondade, nos méritos de Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo. Então, nós vamos pensar e meditar nessa temática, e hoje eu queria perguntar algo para você. Quando nós olhamos as nossas fotos, a gente percebe como o tempo está passando, não é verdade? A gente conversou sobre o tempo e sobre rotina esses dias. Quando a gente olha para as nossas fotos, a gente percebe como o tempo está passando. Esses dias eu tive a oportunidade de ver fotos antigas, né, da minha época de ordenação, de quando eu cheguei na igreja. E assim, eu me diverti vendo as fotos porque a gente começa a perceber que a moda vai passando, né? Os penteados, as roupas vão mudando, o estilo, né? E também a gente, o cabelo era mais preto, tinha mais cabelo, eu estava bem mais magro. Algumas expressões que hoje eu tenho, naquela época não tinha ainda. Então a gente vai vendo, né, o tempo passando ali quando a gente está nas fotos. A gente tem isso mais claro, mais perceptível. E a gente vai vendo, analisando se a gente cresceu, né? O tempo passou. A pergunta é: eu sou o mesmo? Eu sou o mesmo? É claro que não, né? O tempo passa, a gente não é mais o mesmo. Nem fisicamente, nem emocionalmente, nem, né, espiritualmente. O que é que pode ter acontecido? A gente pode ter crescido e a gente pode ter decrescido. Então eu gostaria de perguntar para você se você tem crescido na fé. Quando você olha nesses últimos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, você é o mesmo? Você cresceu? E aí, qual a medida para a gente saber se a gente cresceu ou não na fé? A própria Escritura, né? A palavra de Deus, ela serve como referencial para a gente ver se a gente cresceu na fé ou não, para a gente avaliar as nossas escolhas, as nossas atitudes, o nosso compromisso com Deus nas áreas da vida. Então, eu gostaria que você sinceramente olhasse para você, olhasse para 5, 10, 15 anos atrás e você fizesse uma avaliação sincera de si mesmo. Você tem crescido ou você tem decrescido na fé? Esse é um tema bastante importante, irmãos, porque as estatísticas do nosso país dizem que os evangélicos têm crescido gradativamente ano após ano. Nós temos um número maior de evangélicos hoje do que nós tínhamos 10 anos atrás. E se a gente pensa nisso, a gente deveria chegar a algumas conclusões, que o tamanho dos evangélicos do Brasil deveriam influenciar positivamente determinadas coisas da nossa nação. Mas não é de fato o que a gente vê, né? Então o crescimento numérico não necessariamente quer dizer crescimento em maturidade, em discernimento de propósito, em vivência cristã. Quando a gente pensa nisso, a gente se lembra que existe de fato um conflito entre o ser e o dever ser. Talvez você já tenha parado para pensar nisso, né? A gente sabe o que a gente quer ser,
mas muitas vezes o que a gente é está aquém daquilo que a gente deve ser. Às vezes a gente se veste com uma roupa daquilo que a gente quer ser para mostrar para os outros, mas a gente sabe que está distante de quem a gente deve ser. E quem é que a gente deve ser? Quem a gente deve ser está registrado nas Escrituras. A palavra de Deus, a revelação de Deus, a nossa única regra de fé e prática. E nesse conflito entre o ser e o dever ser, a gente tem que avaliar sinceramente como nós estamos diante de Deus. Porque uma avaliação sincera é muito importante, como a gente vai ver, para a gente fazer um diagnóstico preciso e talvez a gente rever as escolhas, rever as condutas, rever os caminhos que a gente está caminhando. Eu, como cristão, eu percebo que de vez em quando as crises elas são normais, né? A gente ficar assim meio que passivo por curtos espaços de tempo, com alguma crise pessoal, algum problema, isso é até normal, faz parte da vida cristã. O que não faz parte da vida cristã é uma passividade crônica, onde os anos passam e a gente se acostuma naquele patamar, naquele padrão, ou a gente decresce e acha que isso é normal, né? O que não é. Se você está passando por alguma crise temporária, que Deus te abençoe e que dê sabedoria, discernimento e forças para ultrapassá-la. Faz parte. A gente, às vezes, tem esses momentos. Se você já faz muito tempo que deixou de se preocupar com o seu crescimento espiritual, com o seu amadurecimento na fé, se você é ou não semelhante com Cristo, se você faz ou não a vontade de Deus, então você tem um problema sério. Você tem um problema sério. E você precisa rever a sua vida e a sua caminhada. As Escrituras, elas vão nos informar várias vezes que o alvo do nosso novo nascimento, o propósito de quando Deus ele nos salva dos nossos pecados em Cristo Jesus, é que a gente viva uma nova vida semelhante a Cristo, no conhecimento de Cristo, em progresso para a glória e o louvor de Deus. Esse é o alvo. Cristo é a nossa meta. Cristo é o nosso modelo. Cristo é a nossa referência. Cristo é o nosso padrão. Todo cristão é chamado para Deus para ser semelhante a Cristo, para pensar como Cristo, para agir como Cristo, para se comportar como Cristo. Cristo, de fato, é o nosso alvo, é o nosso modelo, é o nosso padrão, é o nosso referencial. Então, esse é o normal da vida cristã. Quanto mais os anos passam, mais semelhante a Cristo eu devo estar. Isso é o critério de maturidade nas Escrituras. Uma pessoa madura é aquela que está no seu processo de proximidade com Cristo, de aproximação a Cristo, de semelhança de Cristo, onde o velho homem vai sendo deixado para trás e a gente vai sendo construído por Deus, modificado por Deus, trabalhado por Deus, para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Para isso, eu queria que você abrisse dois textos. O primeiro encontra-se lá na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Capítulo de número 5, versos de 11 a 13. Hebreus 5, de 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres,
vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então, falando contra a apostasia, o contexto ali era esse, o escritor aos Hebreus nos mostra que faz parte da vida cristã o crescimento. Do dia em que Cristo transformou as nossas vidas até agora, o normal é nós termos crescidos na fé, no conhecimento de Deus, na dependência de Deus, na semelhança com Jesus Cristo. A repreensão do escritor aos Hebreus é que aqueles irmãos continuaram estagnados, tendo agora que ser advertidos. E aí há aqui um chamamento também para o despertamento, para o crescimento. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Quer dizer, que vivendo o Evangelho diariamente, no exercício constante da vontade de Deus, submissos à vontade de Deus, sabendo das suas responsabilidades, houve um gradativo crescimento na fé e aqueles que assim fizeram se tornaram adultos. E aqueles que são chamados de crianças são aqueles que se estagnaram na fé e que precisam voltar ao básico, porque não suportam, não têm estrutura para receber um ensino mais denso da palavra de Deus. Então esse texto nos mostra isso, que há de fato um propósito de Deus em todos os dias nos trazer à semelhança de Cristo. Existe também uma responsabilidade nossa em cultivar isso e um desafio de vida de vivermos isso constantemente, a fim de alcancemos a maturidade. Outro texto que eu gostaria de ler para os irmãos, ainda na introdução, está lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versos 12 a 14. A palavra diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele vai também nos falar que existe um propósito na vida cristã, um propósito de seguir a Cristo, um propósito de se parecer com Ele, né? Avançando na vida cristã, a fim de que a gente alcance maturidade. Tanto a carta aos Hebreus quanto a carta aos Filipenses vai dizer que é normal os cristãos crescerem, trabalharem para o seu crescimento, buscando maturidade. E maturidade aqui é sinônimo de semelhança com Cristo, de vivência das Escrituras para a glória de Deus. Então é normal os cristãos terem esse objetivo de vida. Se nós não temos esse objetivo de vida, então a gente vai ficar estagnado. Talvez seja por isso que muitos irmãos não crescem na fé. Tempo de igreja não é sinônimo de maturidade. Quando Paulo escreve a Timóteo, quando diz: ninguém despreze a tua mocidade,
implicitamente ali no texto e explicitamente no texto, ele vai dizer que se Timóteo, apesar de jovem, se Timóteo viver conforme as regras do Evangelho, se Timóteo servir a Deus conforme as Escrituras, ele terá toda a condição de ser padrão para os fiéis. Quer dizer, tempo de igreja não define se eu sou maduro ou não. Às vezes as pessoas têm esse entendimento errado, né? E eu já escutei várias vezes alguém dizer, você sabe quanto tempo de igreja eu tenho? Como se isso fosse sinônimo de maturidade e de autoridade. Né? Não é. Era normal que o tempo de igreja crescesse atrelado à busca pelo alvo. Então, o normal é quanto mais tempo de igreja, mais maduro eu sou na fé. Mas isso não é a realidade. Por quê? Porque essa é uma busca individual, pessoal. Quando é que uma igreja é considerada madura na fé? Quando todos os seus membros e congregados assumiram essa responsabilidade diante de Deus, de buscarem o alvo, de cultivarem nas suas vidas a semelhança com Jesus. Uma igreja madura é uma igreja que entendeu a palavra de Deus e viveu e que busca diariamente crescer para a glória do nome de Deus. Então, feita essa introdução, eu gostaria da gente meditar como a gente pode ajustar a nossa vida para que a gente cresça em maturidade, tá? Vai lá para o Evangelho de Lucas. Vai lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Vê só a introdução aí. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Baseado em Lucas 18, 9 a 14, o texto que nós acabamos de ler, então a gente tem o primeiro ponto que eu gostaria que a gente meditasse. Então faça uma análise sincera de você mesmo diante de Deus. Qual é o primeiro ponto? Nós devemos nos avaliar diante de Deus da forma correta. Nós devemos nos enxergar diante de Deus da forma correta. No texto que nós lemos, a gente vê o fariseu, ele não tendo uma visão correta de si mesmo diante de Deus. Ele achava que estava garantido diante de Deus por aquilo que fazia ou deixava de fazer. Pelo cumprimento das obras de maneira legalista. Ele se aproxima de Deus altivo, né? E se comparando com o outro, o publicano, ele se acha superior. O texto nos adverte para a gente fazer uma análise da nossa própria vida. Quando nós nos aproximamos de Deus, como nós estamos? Quando nós nos aproximamos de Deus, como é que nós fazemos isso? Porque uma correta visão de nós mesmos, uma correta avaliação de como nós estamos, de quem nós somos, vai fazer com que a gente chegue a Deus da maneira correta. Às vezes eu vejo muitos irmãos achando que estão bem,
mas quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que os irmãos não estão bem. Eles não conseguem ter essa avaliação, esse discernimento, porque a forma como eles avaliam a vida não é a forma correta. Às vezes, eu vejo irmãos, né, se comparando aos outros, muitas vezes se esquecendo de que são pecadores, que por mais que a gente faça as coisas para Deus, às vezes as nossas motivações elas são distorcidas e erradas, e a gente não pode então se achar melhor do que os outros. Nós devemos ter uma correta avaliação de como nós estamos e de quem nós somos diante de Deus. O que é que você tem feito? As Escrituras ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, quer avaliar a sua vida? Se coloque diante das Escrituras, que ela vai ser um espelho para mostrar os acertos e as imperfeições. Quer se avaliar de maneira decente? Não se compare com os outros. Tenha as Escrituras como seu referencial. Tenha Cristo como seu modelo. Nós não cresceremos na fé se nós acharmos que estamos bem, se nós acharmos que chegamos à maturidade. A maturidade ela é uma busca constante até que Ele venha ou até que Ele nos chame. Mas a gente nunca vai estar 100% maduro. Sempre nós deveremos crescer. Sempre a gente vai precisar de crescimento. O fariseu ele se apoiava muito nas questões exteriores, né? No texto ele deixa isso claro, né? Ele chega altivo, né? Ele vai agradecer a Deus porque não é como os outros homens, porque ele jejuava tantas vezes por semana, porque ele dava o dízimo. Então, assim, ele fazia da forma errada o que devia fazer e não conseguia ver que a forma como ele vivia diante de Deus era uma forma errada. Uma correta avaliação de nós mesmos vai nos levar a andarmos com Deus da maneira correta. Vamos lá abrir alguns textos. Vai lá para Tiago, carta de Tiago, capítulo de número 4. Carta de Tiago, capítulo de número 4, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Por que é que o fariseu foi rejeitado? A justiça estava nele, não estava em Deus. Ele não conseguia ver quem ele era, como ele estava diante de Deus. Tiago vai dizer que Deus, ele resiste, ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, no processo da nossa busca de crescimento espiritual, a gente precisa da graça de Deus. A gente precisa de Deus. E uma correta avaliação de como nós estamos, de quem nós somos diante de Deus, vai nos levar para o local correto diante de Deus. Abra lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo número 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Mesmo texto usado ali por Tiago, né, que está lá em Provérbios, capítulo 3, verso 34. Provérbios, capítulo 3, verso 34. Então, você quer fazer um diagnóstico de como você está diante de Deus? Faça uma correta avaliação de como você está e de quem você é diante de Deus por meio das Escrituras. Sem isso, a gente corre o risco de achar que está tudo bem e que a gente é melhor do que os outros, que a gente já chegou lá num patamar que não vai ter mais mudanças, mais necessidade de mudanças. Isso é um problema. O segundo ponto que eu gostaria de meditar com vocês
está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versos 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Se nós devemos ter uma correta avaliação de como nós estamos e de quem nós somos diante de Deus, quando nós fazemos essa correta avaliação, a gente entende então que nós dependemos da graça de Deus para crescer. Por que é que o fariseu estava sendo repreendido? Por que é que o fariseu não tinha crescido? A justiça estava nele próprio. Era por meio do seu esforço que ele era melhor do que os outros, era por meio das suas obras que ele se achava, grande aos olhos de Deus. Mas o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 3, versos 11 a 13 vai nos deixar claro que é Deus quem atua em nós, que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor preparem nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros e para com todos, a exemplo de nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, ali no capítulo 3, versos 11 a 13, ele está também nos mostrando que é por meio da graça de Deus, que é por meio da vontade de Deus, que nós crescemos em maturidade na vida cristã. Que o Senhor faça crescer e transbordar, que Ele fortaleça o coração de vocês. É pela graça, irmão. Isso é dom de Deus. Isso é por conta da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, nos méritos de Cristo Jesus. Então, sem nós estarmos diante de Deus da maneira correta, buscando a Deus, sendo instruídos pela sua palavra, dependendo do Espírito Santo, a gente não vai crescer. É claro que existe a parte da responsabilidade pessoal, da dedicação. Sim, ela existe, mas ela não é um fim em si mesmo. A graça de Deus é o alicerce pela qual construímos a nossa vida. A graça de Deus é o alicerce pelo qual construímos a nossa vida. Nós devemos ser responsáveis diante de Deus, nós devemos cultivar, nós devemos buscar. Amém. Mas sem Deus, sem a sua ação em nós, por meio do seu Santo Espírito, nos méritos de Cristo Jesus, é impossível que haja crescimento. É por isso que as obras, elas podem dar até uma ilusão de crescimento, uma ilusão de maturidade, uma ilusão de que somos melhores do que os outros. Você pode se iludir, mas quando as Escrituras chegam, elas destroem essa ilusão, porque só há crescimento na dependência de Deus. Eu dependo de Deus para fazer o correto, para discernir o bem e o mal. Eu dependo de Deus, da força do seu Santo Espírito, para viver todos os dias conforme o seu Filho me ensinou. Eu dependo de Deus todos os dias para deixar para trás as paixões e as concupiscências do velho homem. Eu preciso de Deus todos os dias para ajudar a refrear minha língua, para corrigir os meus pensamentos, para quebrar
às minhas falsas expectativas. Eu preciso de Deus todos os dias como um farol, iluminando o caminho que eu devo andar, porque facilmente, se eu fechar os olhos, eu esqueço do caminho que eu devo andar. Eu preciso de Deus todos os dias me ajudando a vencer os obstáculos, a ultrapassar as crises. Eu preciso da força de Deus. Sem Deus é impossível o cristão crescer. E quando eu digo sem Deus, irmãos, é sem um relacionamento com Deus, sem dependência de Deus, sem o conhecimento das Escrituras, sem tudo o que envolve isso. Porque a gente, infelizmente, voltando à introdução, por que é que a gente não tem um impacto grande na sociedade? Porque os evangélicos, eles são evangélicos na maioria das vezes da boca para fora. A gente gosta do exterior, das aparências, a gente gosta dos jargões, a gente mantém uma vida religiosa. Talvez os evangélicos mais pareçam com os fariseus do que com o publicano daquela passagem. Se nós temos uma correta avaliação de quem nós somos, de como nós estamos, nós vamos nos lançar aos pés de Deus e todos os dias dependeremos da sua graça. Reconheceremos que sem Deus nada nós podemos fazer. Vai lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. 2 Tessalonicenses 1, 3. Diz assim: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Ora, os irmãos estão crescendo, é perceptível o crescimento. Mas quem é que recebe ali as graças? Deus. Devemos sempre dar graças a Deus por vocês. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Eu estou vendo o crescimento de vocês. A fé de vocês cresce mais e mais. E isso é uma ação de Deus. Deus é louvado por meio do crescimento de vocês. Porque o crescimento de vocês prova a sua bondade, a sua ação, a sua misericórdia, a sua intervenção. É impossível alguém crescer em Cristo, crescer na fé, se não for pela ação de Deus. Também, lá em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, a gente vai ter o seguinte, lá no capítulo 1, no verso de número 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E, seguindo o texto, no verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e a paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então também aos Colossenses, para que eles vivam de uma maneira digna, para que possam agradar a Deus, frutificar para as boas obras, crescendo no conhecimento de Deus. Isso é possível quando eles são fortalecidos no poder. Deus está ali, agindo, 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 agindo. Sem a ação de Deus é impossível a gente crescer. Vai lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão,
E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nos textos de Paulo nós vimos que é necessária a ação de Deus para o crescimento, quando a gente chega no texto de Pedro, da sua segunda carta, ele está instruindo os irmãos ali que é necessário também que os irmãos cultivem o seu crescimento espiritual. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Quer dizer, se eu tenho uma correta visão de quem eu sou e de como eu estou diante de Deus, eu dependo de Deus, Deus é a ação, é pela graça de Deus que há então esse auxílio para o crescimento, mas também tem a responsabilidade, eu tenho que crescer, eu tenho que cultivar na dependência de Deus a minha vida com Ele. Vai lá no capítulo 3 da segunda carta de Pedro ainda, verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Ou seja, são dois lados de uma mesma moeda. A graça como fonte para o nosso crescimento. Nós dependemos de Deus para o nosso crescimento, mas nós também temos uma responsabilidade diante de Deus de cultivar conforme as Escrituras para que a gente cresça para a glória do seu nome. O terceiro ponto que eu gostaria de meditar com vocês também é consequência do segundo, né? Se no primeiro eu preciso ter uma correta avaliação de quem eu sou e de como eu estou, se no segundo eu entendo que a graça de Deus que me auxilia para o crescimento e que existe uma responsabilidade minha concorrente a isso, o terceiro me leva a ter um desejo. Qual é o meu desejo? O meu objetivo? Alcançar esse crescimento e ver os outros crescendo. Eu quero crescer. Eu quero crescer diante de Deus. É uma ambição cristã justa. Eu quero crescer diante de Deus. Crescer diante de Deus é crescer em maturidade, é crescer na fé, é crescer no conhecimento de Cristo. Eu quero crescer. Às vezes a gente tem tempo para crescer em diversas áreas, mas a gente não tem tempo para crescer na fé. A gente meditou um pouco nisso nesses domingos passados, né? Quer dizer, o nosso desejo pelo crescimento, ele vai revelar um desejo sincero de viver para a glória de Deus. Se eu desejo crescer, a consequência disso é que eu desejo viver para a glória de Deus. Não há crescimento cristão sem que isso proporcione glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Vai lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versos 22 a 25. Gálatas capítulo 5, versos 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O fruto do Espírito tipifica quem vive para Deus. Quer ter um diagnóstico, quem está vivendo para Deus, quem tem esse objetivo de crescer para Deus, você vê pelos frutos na vida, pelo fruto do Espírito. Alguém já me perguntou se isso aqui é um ideal inatingível. Não, é o propósito de Deus. Que o fruto do Espírito seja visto na nossa vida.
Que o fruto do Espírito seja consequência do novo nascimento. Que o fruto do Espírito seja consequência de uma vida com Deus. Que o fruto do Espírito seja consequência de uma vida dependente de Deus e de responsabilidade diante de Deus. Às vezes, Senhor, me ensina a ser mais amável, e fica no campo das ideias, nunca vai ser. A gente depende, a gente sabe que deve ser, a gente depende de Deus para ser, mas a gente também se esforça para ser. A gente tem, aquele compromisso de abandonar os comportamentos que nos afastam disso aqui. Então, o fruto do Espírito ele vai tipificar quem vive para Deus, vai servir de diagnóstico. É pelos frutos que a gente conhece os discípulos de Jesus. Lá em 2 Pedro, voltando lá para Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, Pedro vai dizer o seguinte, a gente já leu esse texto: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória para sempre. Amém. O desejo de crescer. Cresçam, porém. Você tem um desejo de crescer? Eu desejo que meus filhos cresçam. Mas eu desejo crescer, não é porque eu tenho agora quase 40 anos que eu deixei de crescer. Júlia, essa semana, me perguntou qual altura ela vai ter, qual tamanho ela vai ficar. Ela está preocupada em saber o tamanho dela, até que altura, estatura, né? Pai, tu cresce ainda mais? Não, filha, cresço não. Não em tamanho, mas o objetivo de vida meu como cristão, como servo de Cristo, é crescer até que Ele venha ou até que Ele me chame. Então, todo cristão tem que ter esse objetivo de vida. Vai lá para Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versos 11 a 13. Efésios 4, versos 11 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aqui eu queria enfatizar para a edificação do corpo, para o crescimento do corpo. O meu desejo não é apenas crescer, é crescer com a minha esposa, é crescer com as minhas filhas. O meu desejo não é apenas eu crescer com minha esposa, crescer com minhas filhas, mas crescer com os meus irmãos na fé. Então, assim como eu tenho o desejo de crescer, eu tenho o desejo que minha esposa cresça, que minhas filhas cresçam e que a igreja que eu faço parte, ela cresça. A igreja local que Deus me inseriu, ela cresça. Também é meu objetivo. Como é que eu faço isso? Eu fico esperando passivo que ela venha a crescer? Como alguém que fez um bolo e deixou ele lá, um pão, e deixou ele lá descansando, esperando que o fermento faça ele crescer? Não. Ajudar a igreja a crescer, a gente faz isso de forma ativa. A gente ora, para que Deus faça isso, ao mesmo tempo a gente age com os dons, com os talentos que Deus nos deu no serviço. O meu irmão nunca vai crescer plenamente sem o meu auxílio. Eu nunca vou crescer plenamente sem o auxílio dos meus irmãos. Isso é uma das coisas mais belas do ser igreja. Nós nos ajudamos mutuamente nesse propósito único do crescimento para a glória de Deus. À medida que eu cresço, eu desejo a minha igreja crescendo. Eu não posso desejar a minha igreja crescer sem me envolver com ela, sem me colocar como instrumento de Deus para a edificação da mesma. Os irmãos estão entendendo? O quarto ponto que eu gostaria de destacar para que a gente cresça na fé, para que a gente cresça em maturidade, é que o crescimento que queremos, ele não pode ser um crescimento aparente, exterior, nem superficial. Quando eu digo eu quero crescer no Evangelho, eu devo me comprometer com essa afirmação. É muito fácil a gente enganar os outros e a gente se enganar. É só a gente vestir determinada roupa, falar de determinado jeito, responder às pessoas o que elas desejam ouvir.
A gente se engana os outros muito facilmente. Mas o propósito do crescimento cristão envolve profundidade, compromisso. Porque sem profundidade e compromisso, a gente não tem nunca uma vida piedosa, uma vida santificada. Uma vida piedosa e uma vida santificada vai requerer de nós viver a palavra de Deus, nos termos de Deus. E aí, alguém que cresce é alguém que olha mais para Jesus, buscando mudar o seu próprio coração, buscando moldar os seus pensamentos, buscando moldar a sua linguagem, buscando moldar suas atitudes. Eu sempre gosto de me lembrar quando eu entrei na fé, né? Na minha adolescência, eu de fato entrei na fé cristã, apesar de ter conhecido, né, o Evangelho um pouco mais cedo, mas foi na adolescência que eu me entreguei a Jesus de corpo e alma, de que ele se tornou de fato, né, meu Senhor e meu Salvador. E eu me lembro que quando eu me engajei na fé, eu tinha uma linguagem muito imprópria para um cristão. Na minha casa, na minha família, era fácil falar palavras torpes, os chamados palavrões. E quando eu entrei, então, de fato, no caminho da fé, eu tive uma dificuldade com isso. Eu aprendi nas Escrituras que isso era errado, pecado. Eu entendi nas Escrituras que Deus queria que aquilo que saísse da minha boca glorificasse o seu nome, fosse digno dele, edificasse os outros. Mas eu tinha uma dificuldade grande. Eu me policiava, mas de vez em quando saía alguma coisa. E aí eu combinei com os adolescentes da igreja, meus amigos na época, que toda vez que eu me esquecesse de me policiar, ou que eu não notasse e falasse alguma coisa imprópria, eles me dessem um beliscão. E pode parecer brincadeira para você, mas aquilo me ajudou muito. Eles me ajudaram muito nesse sentido, porque ninguém nunca me negou um beliscão. E os beliscões me lembravam que eu precisava tratar. Eu estava preocupado, eu sabia o que devia fazer, muitas vezes eu não conseguia sozinho. E dessa forma meio estranha, eu consegui então disciplinar a minha fala, para que da minha boca saísse aquele que glorificasse a Deus. Quer dizer, que quando a gente quer de fato crescer, não pode ser de aparência, não pode ser de forma superficial. A gente tem que crescer de fato em piedade, em santidade. E isso vai requerer de nós sacrifícios, compromisso, para que o coração seja mudado e moldado, para que os pensamentos eles sejam transformados e guiados, para que haja transformação na nossa linguagem e na nossa atitude. Uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo como pastor é quando alguém se converte, quando alguém, entrega a sua vida a Cristo. E eu vejo as mudanças. A família chega e diz assim: pastor, meu pai fazia isso, agora não faz mais. Meu marido não fazia isso, agora faz. Isso é uma coisa tremenda. Ver o crescimento gradativo de alguém que está com uma busca sincera, buscando glorificar a Deus. Eu acho que um dos grandes problemas atuais da igreja é viver isso com propriedade. A gente vive numa época em que as pessoas têm acesso à informação. Então, o problema não é informação. Nessa pandemia, você deve ter percebido isso. Tem live todo santo dia. Tem todo tipo de pregação no YouTube. Você pode comprar livros em formato virtual para ler no seu computador, no seu tablet, no seu celular. Você pode comprar o livro. Você pode comprar agora cursos EAD por meio da internet. O acesso à informação está muito fácil. Entretanto, isso não repercute para a vida. Às vezes eu vejo os cristãos conhecendo, os conceitos, mas com uma dificuldade de viver. Talvez essa
falta de objetivo de crescer de forma profunda na fé. Não haverá maturidade sem profundidade. Uma pessoa criança é uma pessoa superficial. Uma pessoa que vive de aparência. O quinto ponto, para a gente caminhar para o fim, que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã, é que crescer significa ser semelhante a Cristo. Crescer significa ser semelhante a Cristo. Se Ele é o nosso padrão, se Ele é o nosso modelo, quanto mais a gente parecer com Ele, melhor. E assim, quando eu leio Paulo dizendo para Timóteo, sede meu imitador como eu sou de Cristo, eu tremo. Porque é uma afirmação muito forte, irmãos. Muito forte. Eu chegar para minha filha e dizer assim, imite o papai porque eu imito a Cristo. Chegar para minha esposa, me imite porque eu imito a Cristo. Chegar para o meu irmão, me imite porque eu imito a Cristo. Isso é uma afirmação muito forte. De quem já fez uma correta avaliação de si mesmo, né? Paulo, ele viu que ele era um criminoso diante de Deus, não alguém zeloso da fé. Ele era um criminoso, perseguidor dos filhos de Deus. Ele teve esse discernimento quando teve encontro com Jesus. Ele conseguiu avaliar a si mesmo. Quando Paulo avaliou a si mesmo, ele percebeu que ele dependia de Deus. Não era justiça própria, ele dependia de Deus. Mas também Paulo fez a sua parte. Isso está claro nas suas cartas, está claro no livro de Atos. Ao mesmo tempo, Paulo tinha aquele desejo sincero de crescer. Ele queria crescer, ele queria ser semelhante a Cristo, ele queria viver para a glória de Deus. Mas ele queria fazer isso não de forma superficial, aparente. Ele queria, de forma comprometida, viver uma vida de piedade, de santidade diante de Deus. E de ser semelhante a Cristo. De ser semelhante a Cristo. Vai lá num texto bacana do Evangelho de João, que nos lembra essa realidade. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versos de 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Quer dizer, irmãos, que nós crescemos quando buscamos ser como Cristo é. Sem Cristo nada a gente pode fazer. Sem Cristo é impossível a gente produzir frutos. Permanecer em Cristo inevitavelmente vai transformar as nossas vidas. Porque permanecer em Cristo não é apenas um estado passivo, é um estado ativo também. Eu dependo de Cristo e eu ajo conforme a expectativa dele para a glória do seu nome. O sexto ponto que eu gostaria de meditar com os irmãos para a gente finalizar é que os meios de graça dados por Deus produzem em nós também crescimento e maturidade. Às vezes os cristãos querem crescer por meios extraordinários. Mas a Bíblia vai dizer que é pelos meios ordinários, pelos meios de graça comum, que os cristãos adquirem mais crescimento, mais maturidade. Mais crescimento e mais maturidade. Se a gente for pegar ali João capítulo 15, dos versos 5 ao verso 8, a gente vê que a palavra de Deus ela tem grande parcela de contribuição no nosso crescimento. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, a palavra de Deus permanecer em nós é na nossa vida, nos nossos pensamentos, no nosso falar, no nosso coração, nas nossas atitudes, nas nossas relações. Não é permanecer apenas meramente na nossa mente, usando aí essa redundância. Então, como
como é que os meios de graça também produzem em nós crescimento e maturidade? Quando nós aprendemos a palavra de Deus é o instrumento pelo qual a graça de Deus chega a moldar os nossos corações. O entendimento correto da palavra nos leva a uma prática de vida que glorifica a Deus. Quer dizer, que a leitura da palavra comprometida, que a leitura da palavra comprometida, ela vai nos ajudar no crescimento correto diante de Deus, porque o entendimento da palavra tem por objetivo glorificar a Deus. Quando eu entendo as Escrituras, quando eu estudo as Escrituras para aprender o que Deus quer, para viver conforme Ele quer, isso é um meio de graça de Deus para a vida da gente. É por isso que a gente não pode negligenciar a leitura e o estudo das Escrituras. A palavra de Deus tem que ser lida, a palavra de Deus tem que ser entendida, a palavra de Deus tem que ser estudada para ser praticada. Isso é meio de graça. Também quando eu participo, por exemplo, do batismo e da ceia, o batismo e a ceia são meios de graça para a minha vida. O batismo, ele não garante salvação, mas é a profissão pública da fé do meu próprio coração, né? Daquilo que Cristo fez por mim por meio da sua morte e ressurreição na ação do Espírito Santo. Então quer dizer que o batismo e participar da ceia do jeito que Deus quer, entendendo o que a ceia é, também isso é meio de graça para mim. Eu me preparar para a ceia, eu ter então uma vida, pública que corresponda à fé que eu tenho íntima no meu coração, isso é um meio de graça de Deus para mim. Também a comunhão da igreja, A gente negligencia demais a comunhão da igreja. Hoje em dia, quando eu converso com outros pastores, talvez uma das maiores queixas é a dificuldade de que o rebanho tem hoje em dia de participar dos cultos da semana e dos cultos do domingo. Mas a comunhão da igreja é um meio de graça. A gente só cresce por meio da igreja, a gente não cresce sozinho. Ou a gente não cresce o tanto quanto Deus quer, A igreja, a comunhão, participar, dar a sua vida à igreja, servir com seus dons e talentos, isso é meio de graça. E também a oração, A oração também é um meio de graça. Por meio da oração, a gente se achega a Deus dentro daquela perspectiva de nós dependemos dele, da confiança. E se a gente se aproxima do jeito certo, pedindo conforme a sua vontade, a Bíblia diz que crendo a gente recebe. Então, os meios de graça, eles produzem em nós também crescimento, maturidade. Quer ver uma pessoa madura, ela não negligencia os meios de graça. Quer ver uma pessoa imatura, ela negligencia os meios de graça. Então, uma pessoa imatura, ela não tem um compromisso da leitura, do estudo das Escrituras para a prática de vida. Uma pessoa imatura, ela não tem compromisso com as ordenanças. Ela não se importa se ela é batizada ou não, se ela vive conforme a sua pública profissão de fé, se ela participa da ceia ou não, ou de que jeito ela participa da ceia, Uma pessoa imatura, ela não tem problema em faltar a comunhão da igreja. A comunhão da igreja é irrelevante para ela. Uma pessoa madura entendeu quem ele é, que ele é a igreja, que ele faz parte da igreja, que a igreja precisa da sua participação e que a igreja é meio de graça. Ao mesmo tempo, a oração. Uma pessoa imatura não faz questão. Uma pessoa madura faz questão, porque entendeu que isso é meio de graça. Os meios de graça são instrumentos comuns onde a graça de Deus é proclamada, manifestada e apropriada por nós, filhos de Deus, por nós, cristãos. Um cristão saudável não negligencia essas ordenanças e meios de graça. Ele se alegra nelas, ele se prepara para elas e ele pensa, recordando o significado de cada uma delas. Para a gente fechar, eu gostaria de ler 3 textos com os irmãos. Um está lá na carta de Paulo a Tito,
capítulo 2, verso 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, nós vivemos da maneira que Deus quer, enquanto aguardamos o retorno do seu Filho. Não dá para se chamar cristão sem viver dessa forma. A gente vai lá para a carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, o dia do Senhor. O escritor aos Hebreus diz, olha, a gente não deve deixar de se reunir, de congregar, apesar de alguns estarem deixando de fazer isso, mas é da vontade de Deus que nós estejamos juntos, porque nós somos o seu corpo, nós somos a sua igreja. Nessa época, a gente está fazendo isso de outras formas, mas quando as restrições acabarem e a igreja voltar ao novo normal, a igreja nunca pode esquecer desse princípio. Nós somos um. Nós precisamos estar juntos. Isso faz parte também do nosso crescimento. O último texto de hoje está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versos de 11 a 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A minha oração, irmãos, é que a gente busque a maturidade, que a gente busque o crescimento pessoal diante de Deus. E a gente não vai fazer isso se a gente não pensar naquilo que foi dito hoje. Não importa quantos anos de igreja você tem, se você não tem crescido. A vontade de Deus é que você cresça, que eu cresça. E que, crescendo, o nome de Deus seja glorificado em nós. E que nesse crescimento outras pessoas cresçam conosco. Nós sejamos o instrumento de Deus também para a vida delas. Para que o Senhor seja glorificado na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e da nossa vida de corpo, no corpo de Cristo que é a igreja. Deus te abençoe. Até logo mais à noite, às 19 horas, quando voltaremos a meditar na carta de Tiago. Então, se você não leu o capítulo 1, leia o capítulo 1. A gente vai continuar ali a exposição e faremos a exposição de Tiago até o nosso retorno às atividades, onde então iremos para Apocalipse, conforme a gente já tinha se planejado esse ano. Deus te abençoe, irmão. Até daqui a pouco.